Olá, vamos dar continuidade à nossa 34ª aula hoje sobre a parábola dos dois servos. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 45 ao 51. Quero convidar você que não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, deixe seu like dizendo qual o seu sentimento com relação à nossa aula. Compartilhe, deixe seus comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. E aí eu peço que você inicie e vá até o final. Nós temos assuntos bem importantes e ao final temos sempre lições para as nossas vidas. Tá ok? Então vamos dar início. Capítulo 24, versículo 45 ao 51, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A parábola dos dois servos é uma parábola de Jesus registrada no Evangelho de Mateus e de Lucas. A parábola dos dois servos também é conhecida como a parábola do servo bom ou do servo fiel e o servo mau. Jesus diz que o servo bom e fiel é aquele a quem o Senhor encarrega dos seus bens, de sua casa, para dar aos outros servos alimento no tempo necessário, no tempo devido. E voltando, o Senhor encontra esse servo cumprindo de uma forma muito cuidadosa as suas ordens. Por causa dessa fidelidade, Jesus diz que certamente o Senhor daquele servo, haverá de encarregá-lo de todos os seus bens, ou seja, a lhe dar mais responsabilidade. Mas se aquele servo for mau e pensar que o seu senhor virá tarde e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, então virá o senhor daquele servo no dia em que ele não vai esperar e numa hora que ele não sabe. Assim o senhor do servo mau irá separá-lo de sua casa. Ele irá destinar a sua parte com os hipócritas. O servo mau será expulso a um lugar onde vai haver pranto e ranger de dentes. Provavelmente Jesus ele contou a parábola dos dois servos em duas ocasiões diferentes de seu ministério. Essa possibilidade é indicada pelos pequenos detalhes que diferenciam os registros de Mateus e Lucas, embora esses registros sejam certamente paralelos. No Evangelho de Mateus, Jesus contou essa parábola quando estava exortando os seus discípulos acerca dos acontecimentos que se sucederiam até ao fim dos tempos. Já no Evangelho de Lucas, essa parábola também aparece no contexto em que Jesus ensina sobre a vigilância e a prudência diante da realidade de seu retorno no final dos tempos. A parábola dos dois servos, ela é, como outras parábolas, uma história ilustrativa. Nela Jesus ele vai aplicar uma cena muito comum que persiste até hoje. Provavelmente ele tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar antes de partir. Porém, um homem rico colocou seu empregado de maior confiança como responsável por todos os demais empregados. Esse empregado que foi colocado como administrador da casa, ele deveria não apenas supervisionar o trabalho dos demais, mas também garantir que não lhes faltasse nada. O servo que se atenta à tarefa delegada por seu senhor e a cumpre de uma forma bem cuidadosa é um servo bom, é um servo fiel. Mas o servo que age com descaso, de forma inconsequente, diante de responsabilidades que recebeu, esse é um servo mau e é um servo infiel. A narrativa dessa parábola em Lucas, ela possui uma conclusão
adicional que não aparece no texto de Mateus. E nessa conclusão, Jesus diz: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não se sabe e fez coisas dignas de açoites em poucos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhes será cobrado, muito lhe será pedido. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48. Essa parábola, ela fala sobre a vigilância e o comprometimento que nós devemos ter com a obra de Deus, com o Senhor. O patrão que antes de viajar delega responsabilidade ao seu servo, ele representa Jesus. Nosso Senhor espera encontrar na ocasião de seu retorno servos bons que cuidaram da responsabilidade que lhes fora dada com diligência. E que lições nós podemos ter para as nossas vidas? Será que nós estamos sendo cuidadosos com aquilo que Deus tem nos dado? Será que nós nós temos a confiança do Senhor para que Ele nos dê responsabilidades? A primeira lição é que nós somos chamados para administrar bem o que Deus nos confiou. Os servos bons representam os verdadeiros cristãos que cuidam de administrar com zelo e com muito cuidado aquilo que Deus entrega nas suas mãos, os tesouros espirituais que Deus tem confiado. Os servos bons, eles fazem a vontade do Senhor e cuidam daqueles que se acham necessitados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Veja bem isso. A segunda lição é que os verdadeiros cristãos, eles aguardam a volta de Jesus. Os servos bons, que são os crentes genuínos, verdadeiros, cheios do Espírito Santo, aguardam a volta de Cristo com comprometimento, com fidelidade naquilo que o Senhor os confiou. Tal como o Senhor da parábola, quando Jesus voltar, ele colocará todos os seus servos fiéis num grau eterno de glória e honra. Terceiro, os servos maus não se preocupam com as coisas de Deus. Os servos maus representam pessoas hipócritas, iníquas, e essas pessoas serão severamente castigadas no dia do juízo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus. Ao invés de cuidarem dos necessitados, os servos maus, eles fazem crueldade, agem com crueldade contra os irmãos. Os servos maus não agem com prudência, ao contrário, eles se comportam de forma leviana, de forma inconsequente. Por isso eles serão lançados num lugar de eterna desgraça e desesperança. E fazendo um gancho adicional dessa parábola dos dois servos no Evangelho de Lucas, ela nos ensina que a revelação de Deus ao mundo torna todas as pessoas indesculpáveis, mesmo que em diferentes graus. Então, nenhum servo mau poderá se justificar apelando para uma suposta ignorância. Isso porque a ignorância nunca é absoluta. Em Romanos, Paulo fala sobre isso. Capítulo 1, versículo 20, versículo 21, capítulo 2, versículo 14 a 16. Dê uma conferida, querido. A mensagem desta parábola, ela nos ensina a permanecer firmes, ativos, leais ao Senhor e zelosos com aquilo que Ele tem nos confiado, tanto espiritualmente como materialmente. Desempenhando de forma prudente, de forma alegre, a tarefa que o Senhor tem nos dado, tem nos designado. E sempre nós devemos ter o foco naqueles que são mais preciosos para o Senhor.
naquilo que é precioso para o Senhor. Buscar o pecador, buscar o perdido. Ok, querido? Pense nisso. Reflita nessas lições. Será que nós estamos tendo cuidado com aquilo que Deus tem nos dado? Será que nós temos cuidado bem dos dons espirituais, dos talentos que Deus tem nos dado? Daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Cuide, querido, porque haverá um dia em que nós devemos prestar conta. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Amanhã nós estaremos juntos com mais uma aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, tá? Nos ajude a fazer esse ID. O povo do Senhor peca por falta de conhecimento. Deus abençoe a sua vida. E eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe.